Rio de Janeiro, 2019. A chuva caía torrencialmente sobre a cidade, batendo com força nas janelas do hospital público, como se o próprio céu estivesse desencadeando sua fúria sobre o asfalto. Na zona norte do Rio, onde os morros se confundiam com as nuvens naquela madrugada de julho, o hospital municipal não parava nunca. As luzes brancas da sala de emergência nunca se apagavam. O bip dos monitores cardíacos marcava o ritmo constante da vida e, às vezes, das despedidas. Meu nome é Carolina Moraes e eu tinha 28 anos. Era enfermeira formada havia apenas 6 meses. Meu uniforme ainda conservava o branco impecável de quem começou há pouco, mas meus olhos já não tinham a mesma luz. Eu estava grávida de 5 meses. 3 semanas antes, meu marido, Rodrigo, havia morrido num acidente na Avenida Brasil. Uma ligação às 3 da madrugada, um hospital diferente, um corredor frio, um lençol cobrindo um rosto que eu conhecia melhor do que o meu próprio. Desde então, eu caminhava como se o mundo tivesse ficado mais pesado em cada passo. Não chorava em público, não falava sobre o assunto, trabalhava o dobro, pegava plantões extras. Me convencia de que me manter ocupada era a única maneira de não me partir por dentro. Eu era evangélica, não de nome, não de família apenas, mas de coração, de compromisso, de vida. Havia me convertido aos 16 anos numa igreja Assembleia de Deus do bairro de Madureira, me batizado nas águas 2 anos depois, e por mais de uma década servi como líder de louvor. Eu sabia tocar violão, dirigia a equipe de ministração nos cultos de quarta-feira e domingo, ensinava jovens sobre os fundamentos da fé. A Bíblia era minha âncora. A oração direta ao Pai, em nome de Jesus, era o único endereço que eu conhecia para falar com o céu. E dentro dessa tradição, desde os primeiros anos de doutrina, aprendi algo muito claro sobre a devoção mariana. Era um desvio. O pastor Eugênio, que me discipulou durante anos, ensinava com firmeza que invocar Maria era desviar os olhos do único mediador, que era Cristo. Eu havia ensinado isso a jovens. Havia orado por membros de família católica que chegavam à nossa igreja com aquela devoção trazida de casa, pedindo que se libertassem daquilo que chamávamos de confusão doutrinária. Para mim, Nossa Senhora Aparecida era uma imagem de gesso, um símbolo cultural do Brasil, uma devoção que eu respeitava como expressão humana, mas que não tinha nenhum poder real, nenhuma presença viva. Rodrigo tinha nascido em família católica. A mãe dele, Dona Benedita, morava em Aparecida do Norte e ia à Basílica todo 12 de outubro sem faltar desde antes de Rodrigo nascer. Quando a gente se casou, Dona Benedita me deu uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida, uma daquelas imagens de resina escura, a mãe com a coroa de ouro e o menino Jesus ao coração. Eu recebi com aquele sorriso educado de quem não quer ofender a sogra, agradeci com um carinho genuíno porque o gesto era de amor. E guardei a imagem numa caixinha de recordações no fundo do armário. Nunca expus na sala, nunca coloquei na cabeceira. Para mim, expor seria um ato de idolatria que minha consciência não aceitava. Rodrigo nunca me pressionou. Era um homem bom, de fé simples, que orava da forma que eu havia ensinado a ele durante os 4 anos de casamento. Mas às vezes eu o via com aquele olhar distante quando passávamos na frente de uma igreja católica, ou quando a mãe ligava pedindo que rezassem juntos no mês de outubro. Havia algo nele que eu nunca havia conseguido alcançar completamente com minha teologia. E então ele morreu. E Deus não respondeu nenhuma das orações que eu joguei no céu nos dias seguintes. Aquela noite de plantão começou como todas as outras,
um rapaz com faca enterrada no ombro, uma senhora com crise hipertensiva, uma criança com febre que não baixava. Eu me movia com eficiência, quase no automático que a enfermagem exige, medindo sinais vitais, colocando soros, registrando dados. Profissional, precisa, distante. Mas o cansaço começava a se mostrar nas bordas de tudo, no modo como eu segurava a prancheta, na forma como respondia aos colegas com palavras curtas. Enquanto caminhava pelo corredor central, senti uma leve pressão no ventre. Instintivamente coloquei a mão sobre a barriga. Tranquilo, sussurrei mais para me convencer do que para o bebê. Vai ficar tudo bem. O médico plantonista, Dr. Hélio, me olhou com aquela preocupação discreta de quem percebe, mas não sabe como dizer. Carolina, você deveria descansar mais. Estou bem, respondi sem parar. Não estava bem. Dormia pouco, comia mal. Vivia com um medo constante, que não me atrevia a nomear, perder também o meu filho. As orações que eu havia feito desde a morte de Rodrigo, as mesmas orações que eu havia ensinado a dezenas de jovens em Madureira, não chegavam a lugar nenhum. Ou pelo menos era assim que eu sentia. O céu parecia fechado. A Bíblia que abria pela manhã parecia texto sem voz. E dentro da minha tradição, quando o céu parece fechado, a explicação costuma ser a mesma. Falta de fé, pecado não confessado, ou simplesmente a vontade soberana de Deus que não precisa se explicar a ninguém. Eu havia escolhido a terceira opção, e essa escolha estava me consumindo por dentro, com a mesma silência com que a chuva daquela noite consumia o asfalto lá fora. Às 23h47, a porta automática da emergência se abriu novamente. Não entrou uma maca, não entrou uma ambulância. Entrou uma mulher. Veio sozinha. Vestia roupas simples, quase antigas, um vestido longo de tons suaves que não combinavam com o hospital nem com o temporal lá fora. O cabelo escuro caía sobre os ombros com uma naturalidade que parecia calculada, mas não era. Não parecia ferida, não parecia doente. Mas a presença dela fez o corredor mudar de qualidade de uma forma que eu ainda não sei descrever com precisão, como se o ar tivesse ficado diferente no raio de alguns metros ao redor dela. Eu fui a primeira a me aproximar. Boa noite. Qual é a sua emergência? A mulher ergueu o olhar. Os olhos dela eram profundos, serenos, com uma qualidade que não encaixava com o caos do plantão. Não havia ansiedade, não havia dor visível, só uma calma que contrastava com tudo ao redor. Tenho uma ferida no coração, respondeu suavemente. Franzi a testa. Pensei que fosse metáfora, algum quadro de ansiedade ou depressão, dor no peito, dificuldade para respirar. Antes que eu perguntasse, ela completou. É uma dor que não aparece nos exames. Algo no tom da voz dela me deu um arrepio que não era medo. Era algo mais próximo de uma inquietação profunda, como quando você percebe que está diante de algo que excede as categorias que você tem disponíveis. A conduze até um leito livre. Apertei o manguito para verificar a pressão. Normal. Pulso estável. Respiração tranquila. Tudo clinicamente perfeito. No entanto, o ar naquele pequeno espaço parecia diferente, mais leve, mais silencioso, como se o ruído do hospital tivesse ficado do lado de fora da cortina. Tentei me concentrar no protocolo. Nome. A mulher sorriu levemente. Pode me chamar de mãe. Achei uma resposta estranha, mas não disse nada. Estava acostumada com pacientes que davam respostas evasivas, especialmente nas madrugadas. Quando terminei de verificar os sinais e me preparei para sair e registrar os dados, a mulher estendeu a mão e pegou a minha. A pele dela estava morna, firme, e naquele instante senti algo que não sei descrever para quem não viveu.
Uma paz inesperada, como se por um segundo todo o ruído interior tivesse sido desligado de uma vez. Não foi gradual, foi imediato. Como trocar o volume de uma televisão do máximo para o zero. A mulher falou em voz baixa, mas cada palavra parecia atravessar diretamente alguma parte de mim que ficava abaixo da consciência. Ela disse: Filha, a tua dor não é maior do que o amor que está sendo preparado para ti. Fiquei imóvel. Ninguém naquele hospital sabia que eu havia perdido o marido 3 semanas antes. Ninguém sabia do quanto de medo eu carregava toda a noite ao pensar em criar aquela criança sozinha. Eu não havia contado para os colegas porque, na minha tradição, você não exibe a dor. Você a entrega a Deus e segue. E eu havia seguido, mas por dentro estava despedaçando. Senti um nó na garganta. Como? Tentei perguntar. Mas a mulher só me olhou com uma ternura que não tinha explicação humana. Lá fora, a chuva continuava batendo no vidro. Lá dentro, algo havia começado. Levei alguns segundos para recuperar a compostura depois daquela frase. A dor dela não é maior do que o amor que está sendo preparado para ela. Tentei me convencer de que era coincidência. Talvez ela tivesse notado o cansaço no meu rosto. Talvez o fato de eu não estar usando a aliança, que havia tirado 3 dias depois do acidente porque não suportava o peso dela, dissesse alguma coisa. Talvez fosse intuição aguçada. Sim, tinha que ser isso. Retirei a mão suavemente e respirei fundo. Preciso registrar seus dados, disse com voz profissional, quase fria. A mulher assentiu em silêncio. Tem documento? Não preciso de documento onde vou, respondeu com uma serenidade que não tinha nada de delirante. Senti um mal-estar ante a resposta. Não era normal, mas na emergência a gente ouve coisas estranhas a noite toda. Peguei o tablet para completar o registro. Idade. A mulher me olhou fixamente, como se estivesse lendo algo invisível, e disse: a suficiente para ter visto muitas mães chorarem e muitas voltarem a sorrir. Parei de digitar. Havia algo na forma como ela falava que não parecia teatral nem delirante. Não havia desorientação, não havia incoerência clínica. Tudo nela era claro, claro demais. Tem algum familiar que possamos chamar? Perguntei, tentando voltar ao protocolo. Você tem alguém que cuida de você, respondeu ela. Meu coração deu uma volta. Instintivamente coloquei a mão na barriga. Ninguém sabia que aquela noite o medo estava me consumindo. Desde o acidente, qualquer coisa me parecia uma ameaça. Tinha pesadelos em que acordava sozinha com os braços vazios. Meu bebê está bem, murmurei quase sem perceber. A mulher sorriu. Seu filho será forte. Não herdará a dor que hoje te pesa. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu nunca havia falado com aquela paciente sobre minha gravidez. Meu uniforme era folgado, a barriga não era evidente ainda, e menos para uma desconhecida que tinha acabado de entrar sozinha pela porta no meio de um temporal. A razão começou a vacilar. A gente se conhece? Perguntei com um fio de voz. Te conheço desde antes de você aprender a andar, respondeu ela com ternura. Um silêncio profundo preencheu o leito. Naquele instante, algo mudou no ambiente. O som distante das sirenes pareceu se apagar. O murmúrio do corredor ficou distante, como se o tempo por um segundo tivesse respirado mais devagar. Tentei recuperar o controle. Vou solicitar um eletrocardiograma, disse, mesmo sabendo que não havia indicação clínica. Saí do leito com o coração acelerado. Caminhei até a estação de enfermagem, mas antes de pedir o equipamento, parei. Levei a mão ao peito. O que está acontecendo? Não era medo, não era ansiedade. Era uma sensação de estar diante de algo
que não cabia em nenhuma categoria médica. Voltei ao leito em menos de 1 minuto. A maca estava vazia. As cortinas se moviam levemente, mas não havia corrente de ar. Senhora? Chamei. Nada. O banheiro interno, vazio. Saí para o corredor. Viram sair uma paciente daqui? Perguntei para uma colega. Não saiu ninguém, ela respondeu confusa. Fui à recepção correndo. A mulher que entrou sozinha há alguns minutos. O segurança balançou a cabeça. Só entraram as ambulâncias de sempre. Senti o chão ficar instável. Voltei devagar ao leito. Na maca, não havia sinal de uso, nenhuma roupa amassada, nenhum registro no sistema, como se ela nunca tivesse estado lá. E então percebi um aroma suave, delicado, de rosas. Não o perfume artificial de ambientador, era algo mais natural, mais puro, que preenchia o pequeno espaço sem ser invasivo. Fechei os olhos por um instante. De repente, uma memória me atravessou como um raio. Dona Benedita, a sogra, a tarde em que ela me mostrou a imagem de Nossa Senhora Aparecida que ia me dar de presente de casamento. O cheiro de flores que havia no quarto dela em Aparecida do Norte, a voz dela dizendo com aquela convicção tranquila de quem não precisa convencer ninguém. Quando Nossa Senhora Aparecida está perto, a gente sente cheiro de rosas. Abri os olhos imediatamente. Não, isso era impossível. Eu não acreditava em aparições. Havia ensinado durante anos que esse tipo de fenômeno não era base sólida de fé, que a fé verdadeira vinha pela palavra, não por experiências subjetivas, que visões e aparições eram território perigoso, território que a minha tradição avaliava com ceticismo. O leito estava vazio e o perfume continuava lá. Voltei à estação tentando agir com normalidade. Minhas mãos tremiam levemente. Enquanto fingia revisar papéis, a funcionária da limpeza passou ao meu lado e comentou quase para si mesma. Que estranho! Por um momento senti cheiro de flor no corredor. Ergui o olhar devagar. Não estava sozinha nessa percepção. O plantão continuou, mas nada voltou a ser igual. Naquela madrugada, sem que eu conseguisse explicar, algo começou a abrir uma fresta na muralha que eu havia construído ao redor do meu coração depois da morte de Rodrigo. E a pergunta que eu nunca havia querido me fazer começou a se abrir no interior. E se não fosse tudo o que eu pensava que era? O plantão terminou às 6 da manhã. Saí do hospital com o corpo esgotado, mas a mente completamente desperta. A chuva havia parado. O céu começava a clarear sobre os morros da Zona Norte, aquela claridade úmida e suave que o rio tem nas manhãs de inverno, depois de uma chuva pesada. Entrei no carro sem ligar o rádio. Precisava de silêncio. Durante o trajeto até o apartamento em Inhaúma, tentei reconstruir o que havia acontecido com lógica. Pacientes sem documento, respostas que pareciam simbólicas, desaparecimento rápido. Talvez alguém a tivesse distraído e ela não tivesse percebido. Talvez saísse por outra porta. Talvez o cheiro de rosas fosse produto de cansaço extremo. O cérebro busca explicações quando o coração não entende. Ao chegar no apartamento, fechei a porta com a chave e encoste as costas nela. O lugar se sentia mais vazio do que nunca. Desde a morte de Rodrigo, o casaco dele ainda estava pendurado atrás da porta do quarto. Os tênis dele continuavam embaixo da cama. Eu não havia tido forças para mover nada. Caminhei devagar até a cozinha para colocar água para ferver. E então, parei. Em cima da mesa da sala havia algo que não estava lá quando eu saí para o plantão na noite anterior. Uma imagem pequena, de resina escura, com a coroa dourada e o menino Jesus ao coração. A imagem de Nossa Senhora Aparecida que Dona Benedita havia me dado no casamento.
O coração começou a bater com uma força que eu senti na garganta. Me aproximei com passos lentos. Peguei a imagem com as pontas dos dedos. Era ela, não era outra, não era parecida. Era a mesma imagem, com a mesma marcazinha no base, onde Rodrigo havia batido uma vez, quando ainda moravam juntos antes do casamento, aquela marca que Dona Benedita havia coberto com esmalte nude sem contar para ninguém, mas que eu vi um dia por acaso. Larguei tudo e corri para o quarto. Abri o armário, puxei a caixinha de recordações lá do fundo, a mesma onde eu havia guardado a imagem 4 anos atrás, na semana em que a gente voltou da viagem de casamento e eu arrumai a casa nova. Abri com mãos que mal obedeciam. A imagem não estava lá. Voltei para a sala. A imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida descansava na palma da minha mão, morna, como se alguém tivesse acabado de segurá-la. Não pode ser, sussurrei. Me sentei na cadeira e comecei a chorar. Não era um choro barulhento. Era profundo, antigo. Um choro que vinha de semanas acumuladas atrás de uma muralha de disciplina espiritual e racionalidade teológica. Porque na minha tradição, a gente não se permite desmoronar. Você entrega a Deus e segue firme. Você não duvida, porque duvidar é falta de fé. Você não questiona, porque questionar é ingratidão. E eu havia seguido essa regra com uma rigidez que estava me quebrando por dentro, muito mais devagar e muito mais fundo do que qualquer coisa que eu pudesse ter nomeado. Lembrei das tardes na casa de Dona Benedita em Aparecida do Norte, o cheiro de café passado no coador de pano, o rosário entre os dedos artríticos dela, a voz calma, repetindo, quase cantando: Nossa Senhora Aparecida nunca abandona os filhos que sofrem. Eu sempre respondia com um sorriso educado, às vezes com um versículo dito com gentileza, porque eu a amava e não queria magoar. Agora, aquela frase ecoava com uma força completamente diferente. Olhei para a imagem mais de perto. A Nossa Senhora Aparecida, com os braços fechados sobre o peito, os olhos voltados para baixo numa atitude de recolhimento e oferta ao mesmo tempo. Uma postura que eu havia descrito para membros da minha igreja como representação artística sem poder real. Agora eu estava segurando aquela imagem com as 2 mãos e não conseguia mais dizer essa frase com a mesma certeza. Se foi você, murmurei entre lágrimas. Não sei o que fazer com isso. O apartamento estava em silêncio, mas o silêncio já não se sentia vazio. Aquela manhã não consegui dormir. Me deitei no sofá com a imagem ao lado, olhando para o teto. Pensava na mulher do hospital, no olhar dela, nas palavras dela. Filha, a tua dor não é maior do que o amor que está sendo preparado para ti. Como ela sabia tanto? Como falou do meu filho com tanta certeza? E então lembrei de outra coisa. Quando ela pegou minha mão, senti uma paz que não havia sentido desde antes do acidente. Não era gestão emocional, não era alívio passageiro. Foi real, palpável, aquele tipo de paz que a Bíblia descreve como a que excede todo entendimento e que eu havia pregado para tantas pessoas, mas que naquela noite recebi de um lugar que a minha doutrina dizia que era impossível. A contradição era pesada demais para resolver com teologia. Então, por uma vez na vida, eu não tentei. À tarde, o telefone vibrou. Era o hospital pedindo para eu cobrir um turno. Olhei para a imagem na mesa. Uma parte de mim queria ficar, outra parte sabia que precisava voltar. Sim, estarei aí, respondi. Antes de sair, tomei uma decisão que não consegui explicar para mim mesma na hora. Peguei a imagem de Nossa Senhora Aparecida e a coloquei em cima do criado mudo do quarto, ao lado da Bíblia de Rodrigo. Não foi um ato de devoção, não foi fé,
Foi o gesto de alguém que recebeu algo que não pediu e que não tinha coragem de guardar de volta no fundo do armário. Ao fechar a porta do apartamento, senti algo diferente. A dor por Rodrigo continuava ali. A ausência era real. A incerteza também. Mas, pela primeira vez desde o acidente, uma fresta minúscula havia se aberto em algum lugar dentro de mim. Não era certeza, era uma pergunta. E às vezes as perguntas são o primeiro passo para algo muito maior. Aquela noite na emergência não havia terminado, estava apenas começando. Naquela tarde, quando voltei ao hospital, algo dentro de mim estava diferente. O corredor era o mesmo, o barulho dos monitores o mesmo, as macas chegando com pressa, os médicos dando ordens rápidas, os familiares chorando, em silêncio pelos cantos. Nada havia mudado, exceto eu. A imagem de Nossa Senhora Aparecida havia ficado no quarto, mas a pergunta que ela havia aberto em mim era onipresente. Durante o turno, tentei agir com normalidade. Atendi pacientes, registrei medicamentos, colocei acesso venoso. Mas algo dentro de mim estava em diálogo constante. Se foi coincidência, por que continuo pensando nisso? Por volta das 21 horas, uma pontada leve atravessou a barriga. Fiquei imóvel. A sensação foi breve, mas suficiente para o medo voltar com força. Desde o acidente, qualquer desconforto me enchia de terror. Tinha medo de que o estresse, a dor, o cansaço estivessem afetando o bebê. Tinha medo de ficar sozinha de verdade. Me apoiei discretamente na parede do corredor e respirei fundo. Tranquilo, murmurei acariciando o ventre. A pontada sumiu, mas o medo não. Terminei o turno mais cedo do que o habitual e decidi passar numa clínica particular para um controle rápido. Não falei nada no hospital. Não queria olhares de compaixão. A ultrassonografia começou em silêncio. A tela mostrou a figura pequena em movimento. O técnico franzou a testa por um segundo. Esse segundo durou uma eternidade. Acontece alguma coisa? Perguntei com a voz mal firme. O homem moveu o transdutor com cuidado. Teve uma leve irregularidade na frequência cardíaca, mas já normalizou. Vamos observar mais alguns minutos. O coração de Carolina começou a bater forte. Irregularidade. Essa palavra soou como ameaça. Fiquei olhando para a tela sem piscar. Senti o mundo desmoronando de novo. Pensei em Rodrigo. Pensei no futuro. Pensei na possibilidade de perder também o único que me restava. Pela primeira vez em toda a minha vida cristã, não tive versículo que me consolasse. Não tive oração estruturada. Não tive a certeza doutrinária que havia ensinado a tantos outros durante anos. Fechei os olhos. E então aconteceu algo que eu jamais imaginei fazer. Não foi uma oração elaborada. Não foi um versículo. Não houve fórmula. Não houve endereçamento correto ao Pai em nome do Filho pelo poder do Espírito. Não houve nada do que eu havia aprendido que oração deveria ser. Foi só um sussurro interior, nu, sem armadura teológica. Se foi você, se não foi minha imaginação, por favor, não me tire também. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Não pedi explicações. Não pedi provas. Não pedi que a doutrina fizesse sentido. Só pedi ajuda. O técnico quebrou o silêncio. Aqui está. Frequência completamente estável. O bebê está forte. Abri os olhos. O coraçãozinho batia com um ritmo firme na tela. O técnico sorriu com naturalidade. Às vezes tem pequenas variações, nada fora do normal, mas para mim não foi nada. Eu havia sentido o medo tomar conta de mim e no momento em que soltei a resistência, no momento em que parei de me controlar, algo havia mudado. Saí da clínica caminhando devagar. A noite estava aberta, o ar fresco do inverno carioca lavando tudo.
Parei debaixo da luz de uma lâmpada, levei a mão ao peito e fiz algo que eu não havia feito desde que coloquei a imagem no criado mudo. Falei para ela, para ter a imagem que eu havia deixado em casa. Obrigada, sussurrei, quase sem perceber. Não sabia exatamente com quem estava falando, mas sabia que aquela palavra não saía do vazio. Enquanto caminhava para o carro, lembrei de outra frase da mulher da emergência. Seu filho será forte. Um arrepio. Não havia prova, não havia explicação racional, mas dentro de mim começava a nascer algo que não era fé ainda, era confiança. E essa confiança começava a suavizar a dor que me havia paralisado por semanas. Naquela noite, ao chegar em casa, não abri o aplicativo de louvores que costumava colocar para dormir. Não tentei me distrair. Sentei na cama, olhei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no criado mudo, ao lado da Bíblia de Rodrigo, e pela primeira vez desde a morte dele falei em voz alta. Não entendo o que aconteceu. Não sei o que isso significa na minha teologia. Mas se você está me ouvindo, não me deixa sozinha. O apartamento estava em silêncio, mas o silêncio já não era frio. E embora o luto ainda estivesse presente, uma chama pequena havia começado a arder em algum lugar dentro de mim. Os dias seguintes transcorreram com uma mistura estranha de normalidade e expectativa. Eu continuava trabalhando na emergência. Continuava sentindo a ausência de Rodrigo ao chegar em casa. Continuava acordando algumas madrugadas com o impulso de me virar na cama para buscá-lo e encontrar só o vazio. Mas algo havia mudado. Eu não orava mais para o vazio. Orava para cima, com mais honestidade do que havia orado em anos, sem o enfeite teológico, sem a performance de quem está sendo observado pelos irmãos da igreja. Ajuda-me a não ter medo, cuida do meu filho, me dá força para continuar. E às vezes, sem saber exatamente de onde o gesto vinha, eu olhava para a imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida no criado mudo e ficava em silêncio por alguns segundos antes de dormir. Numa tarde, enquanto organizava documentos no posto de enfermagem, recebi uma ligação inesperada da seguradora. Senhora Moraes, gostaríamos de informar que o seguro do acidente do seu marido foi aprovado. O valor será transferido esta semana. Fiquei em silêncio. Durante semanas me haviam dito que o processo seria longo, que haveria investigações, que talvez não coubesse pagamento integral porque Rodrigo não havia contratado o seguro completo. Tem certeza? Perguntei com cautela. Completamente. O trâmite foi acelerado por resolução interna. Desliguei sem entender direito. Não era só dinheiro. Era estabilidade. Era conseguir respirar. Era não ter medo do aluguel, nem das consultas do pré-natal, nem das contas do parto. Naquela noite, sentei na mesa da sala e olhei para a imagem que eu havia trazido do quarto para pôr junto com o terço de Dona Benedita que havia encontrado na gaveta do cômodo de Rodrigo. Obrigada, disse novamente, com mais firmeza desta vez. Não era superstição. Não era ingenuidade. Eu sabia que seguradoras pagam, sabia que trâmites se resolvem, mas dentro de mim começava a se formar um fio invisível conectando os acontecimentos. Dias depois ocorreu algo mais. Em meio a um plantão particularmente pesado, deu entrada uma senhora mais velha com dificuldade para respirar. Fui eu que a recebi. Enquanto ajustava o oxigênio, ela me olhou fixamente. Você tem uma luz diferente no rosto, me disse com a voz fraca. Sorri por educação. Deve ser o cansaço. A senhora balançou a cabeça suavemente. Não, é paz. Essa palavra me atravessou. Paz, algo que eu não havia sentido desde antes do acidente. Algo que agora começava a se instalar devagar, como uma brisa suave entrando por uma janela que estava fechada há muito tempo.
Naquela mesma semana, tomei uma decisão que me surpreendeu. Decidi entrar numa igreja católica. Passei na frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Engenho de Dentro centenas de vezes no caminho para o hospital. Nunca havia prestado atenção. Na tarde de uma quarta-feira, depois do plantão, estacionei o carro na frente, fiquei sentada por alguns minutos com as mãos no volante e então empurrei a porta. O interior estava em silêncio. Algumas velas acesas, 2 ou 3 pessoas nos bancos, rezando dispersas. Avancei devagar. Não sabia onde sentar, não sabia o que fazer com as mãos. O meu corpo inteiro estava fora do vocabulário daquele espaço. E então a vi. Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, simples, com os braços fechados sobre o peito, a coroa dourada, o menino Jesus ao coração. O mesmo da imagem que estava no meu criado mudo. O coração deu uma guinada. Não era exatamente o mesmo rosto que eu havia visto na mulher da emergência, mas havia algo na expressão, na serenidade, naquela ternura que parecia não pertencer ao material de que a imagem era feita. Me sentei no último banco. Durante vários minutos não falei nada, só olhei. O silêncio da igreja era diferente do silêncio do apartamento. Não era pesado, não era vazio. Era acolhedor, como se aquele espaço tivesse sido feito exatamente para o tipo de pessoa que estava destroçada por dentro e não sabia como se consertar. Finalmente baixei o olhar e murmurei: se você realmente veio naquela noite, não foi para me impressionar. Foi porque você estava vendo a minha dor. As lágrimas começaram a escorrer sem resistência. Eu aprendi durante anos que isso era errado. Aprendi que isso era um desvio. Aprendi a ensinar que rezar para você era não entender a mediação de Cristo. Mas se o amor que entrou por aquela porta da emergência era de Deus, então eu preciso entender tudo de novo a partir do começo. Não houve vozes, não houve luzes, não houve sinais visíveis, mas houve uma certeza tranquila, como um chão firme debaixo de um terreno que eu pensava que era areia. Não estava sozinha. Ao sair da igreja, o sol começava a descer sobre os telhados de tijolo da zona norte. O céu estava com aquela paleta de rosado e dourado que o rio tem nos fins de tarde de inverno. Coloquei a mão na barriga. A gente vai ficar bem, sussurrei. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem pesadelos. O luto não havia desaparecido. O vazio também não, mas o medo começava a perder força e no lugar dele, devagar, começava a crescer algo mais sólido. Não era emoção passageira. Era a fé nascendo. Mas uma fé diferente da que eu havia conhecido, menos performática, menos endurecida pela doutrina, mais próxima da criança que chora no escuro e simplesmente precisa de colo. A transformação de Carolina não foi imediata nem espetacular. Não houve um dia exato em que ela acordou convertida ao catolicismo. Foi um processo silencioso, como o amanhecer que avança sem que a gente perceba, até que a luz já tomou conta de tudo. Voltei a passar pela igreja depois de cada plantão noturno. Às vezes ficava só 5 minutos. Às vezes ficava mais. Não rezava sempre. Às vezes só ficava sentada, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar, respirando fundo. Uma manhã, enquanto ficava no último banco, um padre se aproximou com discrição. "Bom dia", disse com uma voz serena. "Primeira vez aqui?" Hesitei. "Não exatamente, mas é a primeira vez que fico tanto tempo." O padre sorriu. "Às vezes, o coração precisa ficar mais tempo do que a mente." Essa frase me tocou. Eu, que havia vivido sempre a partir da lógica teológica, começava a reconhecer que a dor não se cura só com argumentos. Decidi contar parte do que havia acontecido.
Não tudo, não ainda. Mas falei da mulher na emergência, das palavras impossíveis, do cheiro de rosas, da imagem na mesa. O padre me ouviu sem interromper. Quando terminei, eu esperava uma explicação racional ou um alerta sobre alucinação por estresse. Em vez disso, ele disse algo simples. Deus costuma se aproximar quando estamos mais vulneráveis, e Nossa Senhora Aparecida, como mãe, nunca ignora o sofrimento de um filho. Senti um nó na garganta. Mas eu não acreditava nisso. Respondi quase com culpa. A fé não começa quando a gente acredita, respondeu o padre. Começa quando a gente para de fugir. Essa frase ficou gravada em mim. Os dias seguintes trouxeram mais uma prova. Numa revisão médica de rotina, os exames mostraram um leve risco de pressão alta associado à gravidez. Nada grave, mas suficiente para exigir repouso parcial. O médico foi direto. Você precisa reduzir o estresse. Se continuar com plantões tão pesados, podemos ter complicações. Saí do consultório com uma preocupação que foi ficando mais pesada no caminho para casa. O hospital dependia do meu salário. Mesmo com o seguro, o futuro era incerto. Naquela noite, sentada na cama, olhei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não sei como fazer isso, mas me ajuda a confiar. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. A chefia de enfermagem me chamou na sala dela. Carolina, vamos reorganizar os plantões. Precisamos de alguém de confiança para coordenar a capacitação dos novos enfermeiros. É menos exigente fisicamente. Pensamos em você. Fiquei imóvel. Era exatamente o que eu precisava. Uma função mais estável, menos carga noturna, mesmo salário. Por que eu? Perguntei. Porque há semanas você está diferente, respondeu ela. Mais calma, mais empática. Os pacientes percebem, a equipe percebe. Saí da sala com as lágrimas contidas. Aquela mesma tarde voltei à igreja. Desta vez não me sentei no fundo. Caminhei até os primeiros bancos. Olhei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida e falei com uma convicção que não era mais só pergunta. Você não me forçou a crer. Você ficou do meu lado até eu decidir abrir o coração. Pela primeira vez, não falei do medo. Falei da gratidão. Semanas depois, comecei o processo formal de catequese de adultos. Era estranho estar num grupo que aprendia o que para mim havia sido proibido durante anos, mas eu ouvia, perguntava, refletia. Não era uma fé ingênua. Não negava a minha dor, não apagava a morte de Rodrigo, não descartava o que havia aprendido na tradição evangélica sobre Cristo e a Escritura. Mas agora entendi algo diferente. O sofrimento não havia sido punição. Havia sido o lugar onde uma mãe foi me encontrar. E enquanto meu ventre crescia e o bebê se movia com força, comecei a experimentar uma certeza profunda. Aquela noite na emergência não havia sido coincidência. Havia sido uma visita. Não para me impressionar, mas para me resgatar do abismo silencioso em que eu estava caindo. A líder de louvor da Assembleia de Deus de Madureira começava a desaparecer. No lugar dela nascia uma mulher nova, uma mãe fortalecida e uma crente que já não temia pronunciar o nome que por anos havia ensinado a outros a evitar. Nossa Senhora Aparecida. A gravidez avançou com estabilidade. Samuel, nome que escolhi semanas depois, inspirada na história do profeta que foi consagrado antes de nascer, crescia forte. Cada movimento na barriga era um lembrete de vida, de continuidade, de promessa. Mas a transformação real não estava acontecendo no meu corpo. Estava acontecendo no meu coração. Até poucos meses antes, eu vivia endurecida. Depois do acidente de Rodrigo, havia construído uma couraça invisível. Trabalhava sem parar, evitava conversas profundas, sorria o suficiente, chorava sozinha. Agora, algo começava a amolecer. No hospital,
Meus colegas percebiam a mudança. Antes você era eficiente, me disse uma colega uma tarde. Agora você é diferente. Escuta mais. Eu havia notado também. Quando segurava a mão de um paciente com medo, já não fazia só por protocolo. Fazia lembrando daquela noite, lembrando como uma mão morna havia segurado a minha quando eu mais precisava. Um rapaz entrou com um diagnóstico difícil. Estava sozinho, sem família. Fiquei ao lado dele mais tempo do que o necessário. Não disse grandes discursos, só fiquei lá. Ao sair do quarto, entendi algo com clareza. A paz que eu havia recebido não era só para mim, era para distribuir. Numa noite, ao chegar em casa, decidi abrir as caixas que eu havia evitado desde a morte de Rodrigo. Fotografias, cartas, recordações do casamento. Me sentei no chão do quarto e comecei a revisar cada objeto. As lágrimas vieram, mas desta vez não foram desesperadas. Foram limpas. Te sinto falta, sussurrei olhando uma foto dos dois na praia de Búzios, naquele fim de semana que foi nosso único aniversário de casamento que conseguimos viajar. Mas já não estou com raiva de Deus por ter te levado. Essa frase me surpreendeu. Meses atrás eu não teria conseguido dizê-la. Eu não entendia completamente o mistério do sofrimento. Não tinha respostas teológicas, mas agora sabia algo que antes negava. Deus não havia provocado a minha dor. Tinha me sustentado no meio dela. E Nossa Senhora Aparecida havia descido até mim no meio de um plantão de madrugada para me lembrar disso de um jeito que nenhum sermão havia conseguido. Essa compreensão mudou tudo. No dia seguinte, entrei no confessionário pela primeira vez na vida. Entrei com nervosismo, mas também com uma sinceridade que surpreendeu até a mim. Falei da arrogância doutrinária de anos, das vezes que havia ensinado pessoas a se afastar de uma devoção que agora eu compreendia de dentro. Da raiva que havia sentido de Deus depois da morte de Rodrigo, a raiva que eu havia embalado numa linguagem de resignação cristã para não ter que sentir o peso real dela. Quando o padre pronunciou as palavras da absolvição, senti uma liberação que não esperava. Não era emoção intensa, era descanso, como se uma carga invisível tivesse sido aliviada de uma vez. Saí da igreja respirando mais fundo do que em meses. As noites já não estavam cheias de pesadelos. Às vezes ainda sonhava com Rodrigo, mas agora não acordava com angústia. Acordava com gratidão pelo tempo que tivemos. E cada vez que o medo tentava voltar, olhava para a imagem de Nossa Senhora Aparecida que agora ficava na sala, num oratório simples que fiz com uma prateleira de madeira que Rodrigo havia colocado na parede para os livros dele, que eu havia transformado num espaço de oração. Não como amuleto, como memória. Memória de que fui buscada quando estava me perdendo. No dia em que senti o primeiro chute forte de Samuel, fiz uma gargalhada espontânea, quase infantil, me apoiei na pia da cozinha e falei em voz alta. Seu pai estaria tão feliz, e depois, com uma serenidade que meses atrás teria parecido impossível, acrescentei: e a sua mãe do céu também cuida de você. Eu já não tinha medo de pronunciar essas palavras. A líder de louvor, que exigia coerência doutrinária, havia sido substituída por uma mulher que entendia algo mais profundo. A fé não elimina a dor, a transforma. No hospital, começaram a me escalar para os casos mais delicados, aqueles onde a dimensão humana era tão importante quanto a clínica. Pacientes de luto, mães assustadas, pessoas que precisavam de mais do que medicamento. Eu já não respondia só com conhecimento técnico. Respondia com compaixão. E, sem perceber, me tornei o que eu mesma havia precisado naquela noite na emergência. Um rosto de consolo. O luto por Rodrigo continuava sendo parte da minha história. Mas já não era uma ferida aberta. Era uma cicatriz que falava de amor,
E no meio dessa cura interior, compreendi algo essencial. O maior milagre não havia sido o desaparecimento inexplicável, nem o cheiro de rosas, nem a imagem na mesa. O maior milagre era o meu coração, que havia voltado a bater com esperança. E essa esperança estava prestes a florescer completamente com a chegada do meu filho. O dia do parto chegou numa madrugada tranquila de novembro. Não houve tempestade, não houve sirene, não houve caos. Só uma sensação profunda de que o tempo havia se alinhado com algo maior. Acordei com contrações suaves, mas constantes. Não senti pânico, não senti desespero. Peguei a bolsa que havia preparado semanas antes. Verifiquei que a imagem de Nossa Senhora Aparecida pequena estava dentro, a que havia ficado na minha mão morna naquela manhã de julho. E liguei para minha mãe. Já é hora, disse com um sorriso que se ouvia na voz. Enquanto o carro avançava pelo rio ainda escuro das 5 da manhã, lembrei daquela outra madrugada, a noite em que atendi a mulher desconhecida, a noite em que minha certeza doutrinária começou a rachar. Pensei nas palavras: seu filho será forte. Na sala de parto, o ambiente era sereno. Meus colegas me tratavam com uma mistura de profissionalismo e carinho. Agora, eu estava do outro lado da maca. As contrações se intensificaram, a dor era real, profunda, mas eu não estava sozinha. Entre uma respiração e outra, apertava a imagem pequena com os dedos. Nossa Senhora Aparecida, me acompanha, sussurrei. Não foi uma súplica desesperada, foi uma conversa confiada, como quem fala com alguém que já provou que está lá. Depois de algumas horas, o choro preencheu o quarto. Um choro forte, claro, poderoso. É um menino saudável, anunciou a médica. Quando colocaram Samuel no meu peito, senti que o mundo inteiro parou. O corpinho morno dele, a respiração, as mãozinhas pequenas se agarrando instintivamente a mim. Você é forte, murmurei entre soluços, exatamente como me prometeram. Uma enfermeira comentou algo que me fez fechar os olhos com emoção. Que curioso! Aqui está cheirando a flor. Ninguém havia trazido flores. Não havia perfume no ambiente. Era um aroma suave, quase imperceptível, mas presente. Eu não disse nada. Só sorri. Naquele instante entendi que a promessa havia sido cumprida. Não em forma de riqueza extraordinária, não com luzes no céu, não com prodígios que paralisassem o mundo, com vida, com esperança, com reconstrução. Dias depois, já em casa, enquanto segurava Samuel nos braços, olhei para o espaço que antes parecia vazio. O apartamento já não estava escuro. Havia luz entrando pelas janelas, havia choro de bebê, havia músicas suaves que eu cantava sem perceber. Melodias de Inário que Dona Benedita me havia cantado uma vez em Aparecida do Norte, que eu havia achado bonitas, mas nunca havia aprendido de verdade, e que agora voltavam como se sempre tivessem estado lá. Uma tarde, sentada na cadeira de amamentação, falei em voz alta: não entendo todos os caminhos de Deus, mas sei que você não me abandonou. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma alegria limpa. Não negava a dor pela perda de Rodrigo. A ausência continuava doendo nas datas importantes, nos momentos que ele deveria estar vivendo. Mas agora, a dor coexistia com gratidão. Semanas depois, levei Samuel à igreja para apresentá-lo. Não foi um ato automático, foi uma decisão consciente. De pé diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, com o filho nos braços, sussurrei: obrigada por me sustentar quando eu não acreditava em você. Obrigada por me buscar quando eu estava ensinando outros a fugir de você. O padre que havia me acompanhado no processo me olhou com serenidade. A fé não tirou as suas feridas, disse ele. Deu sentido para você atravessá-las. Entendi então algo profundo.
Aquela noite na emergência não foi só uma experiência extraordinária, foi um ponto de inflexão, o início de uma vida nova. A morte havia marcado a minha história, mas não a definia. Agora, com Samuel dormindo nos meus braços, eu sabia que o amor era mais forte do que a perda, e que a mãe que havia me visitado no meu momento mais escuro havia estado presente também no meu momento mais luminoso. O milagre não era só ter ouvido palavras impossíveis. O milagre era ter aprendido a acreditar nelas. 3 anos depois daquela noite na emergência, voltei a caminhar pelo mesmo corredor onde tudo havia começado. As luzes eram as mesmas, o barulho dos monitores o mesmo. O ritmo acelerado do hospital não havia mudado, mas eu havia. Já não era a jovem enfermeira partida pela dor. Era mãe, era formadora, era crente e carregava no coração uma certeza que nenhum argumento conseguia desfazer. Aquela noite não havia sido imaginação, havia sido misericórdia. Numa jornada particularmente tranquila, parei em frente ao leito onde havia atendido a mulher desconhecida. Apoiei a mão na cortina e fechei os olhos por um instante. Conseguia lembrar cada detalhe. A voz serena, o olhar profundo, o aroma de rosas e, acima de tudo, as palavras: Filha, a tua dor não é maior do que o amor que está sendo preparado para ti. Agora entendia o significado completo. O amor preparado para mim não era só o Samuel, não era só a estabilidade financeira, não era só a paz interior. Era uma vida nova, uma direção diferente, uma fé que me havia reconstruído por dentro. Semanas depois, a paróquia organizou um retiro espiritual para profissionais de saúde. Me pediram para dar meu testemunho. Desta vez, falei com mais clareza. Eu não estava buscando a Deus naquela noite, disse diante do grupo. Estava com raiva dele. Estava ferida, estava fechada. Mas ele me buscou e fez isso através de uma mãe. Não afirmei que havia tido uma aparição oficial. Não precisava de rótulo. O que havia vivido foi íntimo, pessoal, transformador. O maior milagre não foi o desaparecimento inexplicável, continuei. O maior milagre foi que o meu coração, endurecido pela dor, voltou a bater com esperança. Perdi o meu marido e essa ferida nunca vai desaparecer completamente. Mas descobri que o sofrimento não é o fim do caminho. É às vezes o lugar onde começa a graça. O silêncio na sala era profundo. Quando terminei, muitos se aproximaram. Alguns choravam, outros agradeciam, outros simplesmente abraçavam em silêncio. Uma mulher mais velha veio até mim com os olhos cheios de lágrimas. Perdi meu marido 2 anos atrás e havia parado de rezar. Hoje, senti que alguém estava me chamando de volta. Entendi então algo essencial. A minha história não era só minha, era uma ponte. Era consolo para outros corações que estavam partidos. Em casa, enquanto embalava Samuel antes de dormir, falava baixinho para ele. Sua vida tem propósito, dizia. Não foi coincidência você chegar no meio da minha noite mais escura. E numa tarde, olhando para uma fotografia antiga de Rodrigo, senti uma paz diferente. Já não havia culpa, já não havia raiva de Deus, havia aceitação. Obrigada pelo amor que a gente viveu, sussurrei. E obrigada porque, mesmo na perda, eu não fui abandonada. Essa era a maior transformação. Carolina já não definia a sua história pelo acidente, definia pela redenção. No hospital, na igreja, em casa, havia me tornado uma mulher nova, não perfeita, não sem feridas, mas enraizada numa fé que não havia nascido de tradição, mas de experiência. A líder de louvor que exigia coerência doutrinária agora compreendia algo mais amplo. Há realidades que não cabem num laudo médico. Há presenças que não se registram em câmera. E há palavras que transformam destinos. Eu sabia que meu testemunho não convenceria a todos,
mas também não precisava, porque a fé autêntica não se impõe, se oferece. E enquanto Samuel dormia nos meus braços, eu entendia que a minha história estava sendo escrita com uma delicadeza invisível. A noite mais escura da minha vida havia dado lugar a um amanhecer inesperado, e sabia que no fundo do rio Paraíba do Norte, em 1699, 3 pescadores chamados Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves haviam jogado a rede vazia repetidas vezes e encontraram no fundo da água uma imagem que ninguém havia pedido, que estava lá, esperando para ser encontrada, assim como ela havia me encontrado no fundo de uma noite de hospital, no meio de um temporal, quando eu não a estava procurando. Ela vai onde os filhos estão, não onde os filhos acharam que ela deveria estar. Nossa Senhora Aparecida não foi à emergência para impressionar uma enfermeira evangélica. Foi resgatar uma filha que estava prestes a perder a esperança. E aquelas palavras impossíveis não foram promessa superficial. Foram uma verdade que se cumpriu passo a passo. O amor preparado para mim era maior do que a perda, maior do que a morte, maior do que o medo. Carolina Moraes nunca voltou a ser a mesma, porque numa noite, no lugar onde a vida e a morte se cruzam todos os dias, ouviu uma voz que não vinha do ruído do mundo, vinha do céu, e essa voz mudou o seu destino para sempre. Se essa história tocou o seu coração, não guarda só para você. Às vezes pensamos que estamos sozinhos no meio da dor, que ninguém nos vê, que ninguém nos ouve. Mas a história de Carolina nos lembra algo poderoso. Mesmo quando paramos de buscar, o céu não para de nos encontrar. Se você também passou por uma perda, por uma noite escura, por um momento em que sentiu que não conseguia mais, escreve aqui embaixo uma só palavra: esperança. Vai ser a nossa forma de dizer que continuamos confiando, mesmo quando não entendemos. Se essa história fortaleceu sua fé, deixe a sua curtida para que mais pessoas possam vê-la. Compartilha com alguém que precisa de consolo hoje. Se inscreve no canal para continuar ouvindo testemunhos que alimentam a alma e clica em Seja Membro para ter acesso a orações exclusivas a Nossa Senhora Aparecida, orações para cura, proteção, família e libertação, que têm transformado a vida de quem carrega dor demais para guardar sozinho. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Mãe do Brasil, cubra você com o seu manto. E que você nunca esqueça, a tua dor não é maior do que o amor que está sendo preparado para ti. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A nós bradamos, os degredados filhos de Eva. A nós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.